Boa noite, gente. A graça e a paz. Nós estamos aqui para darmos continuidade e caminharmos para o encerramento da nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, né? Eu tinha planejado fechar hoje o Sermão do Monte, mas por mais que eu tentasse espremer, né, nesse nosso último encontro aqui, dentro desse tema, as últimas partes do texto registrado em Mateus 5, 6 e 7, eu não consegui fazer essa compressão, né? Comprimir todo o conteúdo somente nesse encontro. Então hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na quarta-feira passada. Eu já tinha dito que na quarta passada estaríamos fazendo a parte 1 da mensagem do estudo com o tema A Árvore e o Seu Fruto, né, baseado no que Jesus disse em Mateus 7, versos 15 ao 23. E hoje nós vamos então fazer essa segunda parte, fechando esse entendimento. Para tanto, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou nos acompanharem aqui nos slides, né? Vamos ler o mesmo texto que nós lemos na quarta passada, né? Só que hoje nós vamos dar ênfase numa outra parte do texto. O texto, registrado em Mateus 7, como eu já disse, a partir do versículo 15, Jesus diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, aqui nós temos Jesus falando sobre os falsos profetas, e ele também nos fala a respeito da relação que existe entre a árvore e o seu fruto, né? Que a árvore ela é conhecida ou reconhecida pelo seu fruto. E na quarta-feira passada nós demos ênfase na questão dos falsos profetas. Se você não pegou esse estudo, eu aconselho você a procurar o vídeo aqui na nossa playlist do Sermão do Monte, no canal, e você escutar sobre o que nós falamos sobre os falsos profetas, porque de fato é algo muito sério, muito, muito sério. E agora nós vamos falar sobre a relação do fruto com a árvore e o quanto isso tem a ver com cada um de nós. Mas antes da gente entrar no estudo propriamente dito, deixa eu orar com vocês, vamos orar juntos, daí de onde você está, seja com o celular na mão, seja na frente da TV, talvez você esteja só escutando, né? Talvez você não esteja assistindo porque está fazendo alguma outra coisa, mas está só escutando. Mas para um pouquinho agora, né? Entre agora em espírito de oração, fique agora em espírito de oração e vamos orar juntos pedindo entendimento, direção do alto. Pai querido, Pai de amor, eu oro agora com cada um dos irmãos que está conosco, participando, estudando, olhando para as Escrituras, por meio dessa transmissão, por meio desse vídeo, aqueles que vão assistir agora, aqueles que estarão assistindo depois. Pai, oramos.
eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar agindo em nossas vidas, agindo em nossa mente, em nosso coração, trazendo todo o entendimento que precisamos, o entendimento que vai, de fato, achar espaço dentro de nós e trazer uma aplicação pessoal, personalizada para cada pessoa. A voz do Senhor que vai falar pessoalmente com cada um. Oramos por isso. Nós não queremos simplesmente fazer um vídeo por fazer uma transmissão por fazer, dar um estudo simplesmente por dar, de forma alguma. Nós queremos escutar a sua voz. Que o Senhor possa falar através da minha vida, através desse meio de comunicação, que em nome de Jesus, a sua voz e o teu ensino sejam transmitidos, sejam escutados por cada um de nós nessa noite. No nome todo-poderoso de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu já disse, nós estamos vendo agora sobre a questão da relação do fruto com a árvore. E aqui, nós precisamos de cara internalizar, compreender em nosso coração que Jesus está ensinando que uma árvore ela pode ser reconhecida pelo seu fruto. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Jesus está usando aí um tipo de comparação, usando a figura da árvore e do seu fruto. A gente acaba reconhecendo uma árvore, o tipo dela, o nome dela, a qualidade dela pelo fruto que ela produz. A gente sabe que uma macieira é uma macieira quando ela produz a maçã. A gente sabe que uma bananeira é uma bananeira quando ela dá bananas. A gente sabe que uma goiabeira é uma goiabeira quando ela dá goiabas. E no momento em que o fruto aparece, qualquer dúvida que havia sobre o tipo da árvore é sanado, porque o fruto revela a qualidade da árvore, o tipo da árvore, a natureza da árvore. Jesus ele pega essa figura, pega essa analogia, ele usa essa analogia para dizer que nós somos como árvores, porque nós produzimos frutos. As nossas ações, as nossas palavras, até mesmo os nossos pensamentos, cada atitude que a gente faz, aquilo que nós geramos com a nossa vida, aquilo que geramos com a utilização do tempo que temos aqui na terra, aquilo que produzimos ao vivermos, ao nos comportarmos, ao procedermos dia a dia, isso tudo são frutos e eles falarão sobre quem somos, eles revelarão quem somos. Jesus está ensinando isso. Então aqui nós temos não só lá em Mateus 7, mas lá em Mateus 12, no episódio em que ele está ali discutindo mais uma vez com fariseus, com mestres da lei, com religiosos da época, e eles, não crendo em Jesus, afirmam que Jesus operava os sinais de libertação de demônios em nome de Belzebu, que era conhecido como o príncipe dos demônios. Então eles diziam que Jesus era um falso, que na verdade ele expulsava demônios em nome do príncipe dos demônios para ganhar popularidade. Então Jesus rebate esse argumento terrível que eles fazem a respeito dele. E ao falar sobre isso, mais uma vez ele fala sobre a questão do fruto. E está aqui no versículo 33 ao 35, leiam aí comigo, quando ele diz, considerem, são palavras de Jesus aqui, tá? Jesus diz, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então, aqui a gente vai vendo o tipo de ensino que Jesus estava querendo transmitir. Ao falar sobre árvore e fruto, ele está dizendo, as pessoas boas, que têm de fato um bom coração, ela vai externar essa bondade por meio das suas atitudes, da sua fala, daquilo que ela faz e daquilo que fala, daquilo que sai de dentro dela. Isso são os frutos.
né? Ele usa também a questão do tesouro, né? O homem bom, do seu bom tesouro, ou seja, do bom conteúdo que ele tem dentro de si. Ele tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, ou seja, do mau conteúdo que ele tem dentro de si, ele vai tirar dali coisas más. Agora, o que eu quero trazer aqui hoje à noite, né, é o entendimento daquilo que Jesus queria ensinar lá em Mateus 7, junto com a relação, né, do que ele disse sobre o fruto, sobre a árvore e o seu fruto, junto com o texto dos falsos profetas. Porque assim, a gente vê Jesus falando lá em Mateus 7,15 sobre os falsos profetas, e ele vai falando sobre falsos profetas, aí ele fala sobre, pelos seus frutos conhecereis, né? E ele explica que a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. E a gente acaba achando que quando Jesus fala de frutos lá em Mateus 7, produção dos bons frutos, né? E de que a gente precisa estar atento aos frutos, a gente acaba achando que isso diz respeito somente aos falsos profetas, porque o texto está condensado, está misturado. Ele está ali subsequente. Então a gente lê o alerta de Jesus sobre os frutos e a gente acaba pensando erroneamente, enganosamente, de que o alerta de Jesus, né, a mensagem que ele está transmitindo, vale somente para os falsos profetas. Ora, Jesus de fato traz uma grande advertência sobre a existência e a atuação dos falsos profetas. No entanto, quando ele está falando dos frutos e das árvores, ele não está limitando esse ensino somente aos falsos profetas. Isso é algo que serve para nós e algo ao qual devemos estar atentos, né? E é por isso que eu quero trazer outros textos da Bíblia que falam sobre frutos no mesmo sentido, não fruto no sentido literal, mas no mesmo sentido que Jesus fala ali em Mateus 7, do 15 ao 23, para que a gente medite sobre isso, porque é uma mensagem para nós, né? Por exemplo, naquele texto tão conhecido de João 15, quando Jesus diz que é a videira e ele diz que nós somos os ramos. Olha o que ele vai dizer nos versículos 1 e 2. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Até que tudo bem, todo mundo já sabe, né? Aí ele diz, né? E João escreve: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo, de novo, que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então a gente percebe que a questão do fruto e do dar ou não dar o fruto, do fruto ser bom ou ruim, ela é estendida para todo o ramo, não é para uma classe de ramos. Porque muita gente acaba achando de forma equivocada que Deus está de olho nos frutos dos profetas, dos pastores, dos líderes. Olha, eu tenho para mim que de fato existe uma cobrança da parte de Deus maior, né, sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que lideram. Isso é bíblico, né? Jesus disse que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a gente vê isso nas Escrituras. Hebreus fala que os mestres hão de prestar contas de forma diferente daqueles que não são mestres. Há um peso sobre a vida de quem opta ou aceita o chamado da liderança, do pastoreio, do ensino e de coisas associadas a isso. Não é essa a questão hoje. Mas não dá para a gente achar que Deus está considerando os frutos somente dessa classe de pessoas, ou de forma ainda mais limitada, resumida, a classe dos profetas e falsos profetas. Porque Jesus está falando isso lá no texto de Mateus 7, logo depois em que ele fala sobre os falsos profetas. Aí a gente pensa, então Deus está de olho nos frutos desses profetas, para saber se são falsos ou verdadeiros. E Deus está considerando os frutos só dessas pessoas. Cuidado com esse pensamento. Todo o ramo está sendo observado.
E o ramo que produz bom fruto, ele é lapidado para produzir mais ainda. O ramo que não produz fruto ou não produz bom fruto é cortado e lançado fora, é tirado da videira. Então, a gente precisa entender que todo mundo vai prestar contas de seus frutos, porque os frutos aqui são as ações, são os resultados das nossas escolhas, os resultados da nossa vida em si, a vida que estamos vivendo todos os dias. O que estamos fazendo com essa vida são os frutos que estamos produzindo com a nossa vida. E nós prestaremos contas, todos prestarão contas desses frutos. E é por isso que essa mensagem, ela não é só referente, ela não diz respeito somente aos falsos profetas, ela diz respeito a cada um de nós. Todos nós precisamos pensar sobre os frutos que estamos produzindo. Todos, né? E como eu coloquei aqui no slide, todos devem se preocupar com o tipo de fruto que estão produzindo. Todos, sem exceção. Todo ramo. Todo ramo. Né? Aqui nós temos a pregação de Jesus, de João Batista. Antes de Jesus começar a desempenhar o seu ministério, a Bíblia fala que João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho para o ministério de Jesus. E João Batista já vinha pregando sobre o reino, nessa preparação do caminho. E dentro dessa pregação, olha o que ele diz, né? Mateus 3, versos 7 e 8, diz assim: quando viu, aqui é João, né? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Nada delicado, né, o seu João. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então a gente vê que desde cedo, mesmo antes de Jesus se apresentar como o Cristo, ainda que muita gente tenha negado isso, mas mesmo antes de Jesus começar a desempenhar o seu ministério conhecidamente como Cristo, reconhecidamente como Cristo, melhor dizendo, a mensagem pregada por João, que vinha preparando o caminho, já falava sobre a produção de frutos. E ele está dizendo: ei, raça de víboras, para pessoas que eram vistas como grandes homens da lei, grandes homens da religião, grandes homens da liderança religiosa. Fariseus e saduceus, partidos, né, do judaísmo, da fé judaica, que eram reputados como pessoas criteriosas no segmento das regras da religião. Pessoas que se enxergavam também com uma alta posição ou com um alto status espiritual. E João vira-se para essas pessoas e diz: quem disse para vocês que vocês estão livres da ira vindoura? Porque João está pregando o reino. E o reino de Deus fala de boas novas, mas fala de uma justiça para aqueles que não recebem as boas novas. E João está pregando também essa justiça, João está pregando também esse juízo. E ele diz: vocês não estão livres. Aí ele vai dizer: se arrependam. E ele diz isso na seguinte forma: deem frutos. Ou seja, demonstrem verdadeiro arrependimento com as ações de vocês, com a vida de vocês. Isso é, deem frutos que demonstrem arrependimento. E tem mais, né? Ali João continua. Aí ele vai dizer: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, porque eles eram descendentes sanguíneos, né? De linhagem, naturais, descendentes naturais de Abraão. E aí, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aí ele finaliza de novo falando sobre fruto. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então João está dizendo: olha, não adianta vocês acharem
que por serem judeus, que por terem descendência, por serem a descendência a sanguínea, natural de Abraão, que isso faz com que vocês sejam livres do juízo, da prestação de contas com o Senhor. Deus pode fazer de pedras filhos a Abraão. Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras, porque Ele é Deus. Não interessa para Deus se vocês são descendentes naturais de Abraão. O que interessa para Deus é os frutos que vocês estão produzindo, seja vocês quem forem, seja a reputação de vocês qual ela for. Isso é o mais importante. Então prestem atenção, o machado está posto à árvore, e tá ao lado da árvore, como quem diz, está preparado, já está no jeito de entrar em ação e executar a função dele. E a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João aqui está falando de juízo, e ele está dizendo, não pensem que por causa da linhagem de vocês, da reputação de vocês, da religião de vocês, vocês estão livres disso. Porque Deus está de olho nos frutos. E nós precisamos estar de olho nisso também e preocupados com isso também. Não me interessa se temos 40 anos de igreja, 20, 50, 100 anos de igreja. Não me interessa se somos líderes, se temos cargos, se temos títulos. Não nos interessa o que nós já fizemos em prol da obra, em prol da igreja, no sentido de organização. Ah, mas eu ajudei a levantar o templo, ajudei a sustentar o templo. Ah, mas eu fiz isso, eu coloquei a mão na massa, eu já fiz viagens, eu já participei de projetos. Ok, isso tudo é bom, é maravilhoso. Mas se você não produz bons frutos com a sua vida, com os seus pensamentos, com o seu coração, com a sua fala, com a sua conduta, o machado está posto à árvore. E João diz, a árvore que não produz bom fruto. Porque tem gente que produz fruto, mas o fruto não é bom. Aliás, todo mundo produz algum tipo de fruto. A questão é, são bons ou ruins? Mas todo mundo produz algum tipo de fruto. Só de estar vivendo, só de estar se relacionando, só de estar gastando tempo e fazendo algo, frutos estão sendo produzidos. A questão é, são bons ou são ruins? E é por isso que eu digo, essa ministração hoje é para nos dizer, a questão dos frutos não é somente a respeito, não está relacionada somente com a questão dos falsos profetas. Ela também é uma lição para nós, é uma questão para nós. Precisamos pensar sobre os frutos, porque Deus espera que sejamos árvores boas. Não é que Deus, gente, está de olho nos frutos que produzimos, né? E para se beneficiar dos frutos que produzimos, essa não é a questão. Então Deus é um Deus complicado, porque Ele exige que a gente dê bom fruto, porque se a gente não der bom fruto, Ele lança juízo sobre nós. Não é essa a questão. Presta atenção no ensino. O ensino não é, eu quero frutos. Estou de olho nos seus frutos porque eu quero consumi-los. Esse não é o ensino. O ensino é, a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, Deus fala de bons frutos porque Ele quer que sejamos boas árvores. Deus espera que sejamos boas árvores. Jesus pagou um preço na cruz para que sejamos boas árvores. E a boa árvore, ela é evidenciada pelo seu bom fruto. Então Deus está de olho na árvore, porque Ele ama a árvore, eu, você. O fruto é uma evidência do tipo de árvore que somos. Deus não precisa dos frutos. Os frutos alegram Deus porque eles falam sobre a qualidade da árvore e como Ele nos ama. Ele quer que sejamos árvores boas. Deus espera que sejamos árvores boas, né? Ali na parábola do semeador, tão conhecida na versão de Lucas,
Nós temos ali as sementes que caíram em terra boa, e o texto diz assim, Lucas 8,15. As que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É o que Deus espera. Não é exatamente o fruto a questão, mas Ele espera que sejamos boas árvores, Ele espera que o nosso coração seja uma boa terra. O verdadeiro evangelho, quando de fato cai em nosso coração, acha espaço em nosso coração, ele deve gerar bons frutos. Se nós recebemos o evangelho e nós não passamos a produzir bons frutos, muitos bons frutos, alguma coisa errada está acontecendo. Talvez o que recebemos em nosso coração não seja o evangelho, talvez o que estamos vivendo não seja o verdadeiro evangelho. E nós temos aqui muitos textos que nos mostram que Deus espera de nós que sejamos boas árvores. E esses textos nos ajudam também a entender o que é o bom fruto, né? Então vamos ler comigo, lá em Romanos 6, versos 20 a 22, Paulo diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Paulo está levando a igreja a refletir. Vocês eram escravos do pecado, estavam desassociados da justiça, e que fruto vocês colhiam quando eram escravos do pecado? E que agora vocês têm vergonha até de falar sobre eles, né? E aí Paulo diz, o fim delas, esse fruto aí, é morte. Mas agora é uma outra realidade. Paulo está falando com a igreja transformada. Paulo diz, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ao contrário do outro fruto, né, que era o fruto da vergonha, do pecado, da escravidão do pecado, que levava à morte, o fruto que agora alguém que de fato foi transformado pelo Evangelho, foi transformado por Jesus, foi transformado pela ação do Espírito Santo, leva à vida, leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, gente, Deus espera que sejamos árvores que produzem frutos de santidade. Isso não é uma particularidade de líderes, de pastores, de profetas, que devem ser julgados como falsos ou verdadeiros. É todos. Todos nós devemos produzir bons frutos, frutos que levam à santidade, e o fim é a vida eterna, porque isso é o que Deus espera de nós. Para isso Ele fez tudo o que fez por mim e por você. Continuando, né? Nós temos aqui ainda Romanos capítulo 7, nós lemos 6, né? Agora vamos ler 7. Paulo continua dizendo, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, ou seja, morremos para a lei para pertencermos a Cristo, né? Pois qual a finalidade? A fim de que venhamos a dar frutos para Deus, a dar fruto para Deus. Qual a finalidade de tudo aquilo que Jesus fez, dele ter morrido por nós, dele ter nos comprado com preço de sangue? Está aí a finalidade, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. De novo, Paulo está aqui contrastando o fruto do pecado que leva à morte e o fruto da santidade, da nova vida, da obediência que conduz à vida eterna. E Paulo está dizendo que a fim de que produzíssemos frutos para Deus, Jesus foi morto, ressuscitado dos mortos e fez tudo o que Ele fez por mim e por você. Então, queridos, é uma questão para todos. A questão do fruto é uma questão para ser refletida e pensada por todos. A Bíblia dá ênfase nessa questão. A Bíblia é enfática ao falar sobre frutos, no sentido de coisas que estamos produzindo com a nossa vida.
o resultado do nosso comportamento e das nossas ações. Nós temos ainda Gálatas 5:22, que é muito conhecido, que fala sobre o fruto do Espírito, né? De modo que se temos o Espírito, temos que produzir tais frutos, ou tais características do fruto, melhor dizendo. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: o fruto do Espírito é tudo isso aqui: paz, amor, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e algum outro que eu estou esquecendo agora na sequência. O fruto do Espírito é isso aqui. Os que pertencem a Jesus Cristo, naturalmente, crucificam a carne. Se crucificam a carne, vivem pelo Espírito. Se vivem pelo Espírito, produz esse fruto. É uma questão meio lógica, né? Bem lógica mesmo, não é meio lógica, não, é bem lógica. O que eu quero que a gente entenda é que é isso que Deus espera da gente. A gente precisa produzir esse tipo de fruto para que de fato se torne evidente que somos boas árvores, que não serão cortadas e não serão lançadas ao fogo, porque são boas, porque foram transformadas, porque nasceram de novo, porque agora não vivem para a carne, mas vivem pelo Espírito, morreram para si. É isso que nós precisamos entender. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ainda tem mais, né? Alguém pode estar se perguntando: eu entendi que devemos produzir o bom fruto, mas o que necessariamente é o bom fruto? Eu preciso falar sobre isso porque até pouco tempo aqui na Sião, e já percebi isso em muitos outros lugares, e pode ser que seja o seu caso que esteja nos assistindo agora, o conceito que nós temos de fruto espiritual, quando falamos sobre produção de frutos, segundo a palavra, é a ideia de ganhar pessoas para Jesus, né? Quando falamos em produzir frutos espiritualmente, a primeira coisa que vem à nossa mente, e às vezes a primeira e única coisa que vem na nossa mente, na mente de muitos, perdão, na minha não mais, mas na mente de muitos é ganhar vidas. E eu quero dizer para vocês, olha, ser um instrumento de Deus para a salvação de alguém, de fato é produzir um bom fruto. Essas pessoas são frutos, com certeza. Da obra que Jesus faz, da sua vida no Espírito Santo, eu não tenho dúvidas. Mas não é só isso que é o bom fruto que a Bíblia diz. Não é só isso. Nós acabamos de ver sobre bom fruto sendo usado, uma figura usada para contrastar contra pecado. Vida de pecado. Nós acabamos de ver que o bom fruto leva à santidade. Ou seja, mais uma vez, o fruto aqui não é ganhar uma alma para Jesus, mas uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida que alegra o coração de Deus. Então, entenda o seguinte: o fruto, o bom fruto, é tudo aquilo que devemos produzir sendo, de fato, filhos de Deus e vivendo o verdadeiro evangelho. O bom fruto não é somente ganhar pessoas. O bom fruto é viver como Jesus. É ser um autêntico discípulo de Jesus. É viver de fato o evangelho. Quando eu de fato vivo o evangelho, pratico tudo aquilo que Jesus nos deixa ensinado pelas Escrituras, obedeço ao Espírito Santo que me guia em toda a verdade, quando eu faço isso, eu estou produzindo bom fruto. E nós precisamos de que isso fique bem claro, porque tem muita gente que está muito interessado em ganhar pessoas para Jesus, acumulando um estoque de bons frutos, mas não está muito interessado em ser santo em todas as coisas,
não tem tanta dedicação em se alinhar totalmente com o Senhor, essa pessoa às vezes até pensa que o fato dela ser um pregador, um evangelista, alguém que está sempre trazendo, né, pessoas para Cristo, que isso faz com que ela tenha meio que um saldo positivo com Deus, de modo que as outras coisas que ela faz ou deixa de fazer, né, e que deveriam ser todas alinhadas com a vontade de Deus, que isso não vai ser tão considerado, afinal de contas ela tem frutos para apresentar. Esse pensamento é um engano. É fato que todo cristão tem a responsabilidade de pregar o Evangelho e ser instrumento de Deus na salvação das vidas das pessoas. Todo cristão, todo discípulo de Jesus deve se empenhar nisso, mas, além disso, deve se preocupar em fazer sempre a vontade de Deus, em alegrar o coração dele, em andar em santidade, justiça e verdade. Né? Então, isso é o bom fruto. Então, aqui, o que é o bom fruto? Né? Aqui, Paulo define o fruto da luz da seguinte forma. Vamos entender que o fruto da luz é o bom fruto, né? Claro, óbvio. Efésios 5, 8 a 11, de 8 a 11, ele diz, porque outrora, de novo Paulo está contrastando, né, o passado com o presente, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo dá um resumão aqui em 3 características, né, uma definição do fruto: bondade, justiça e verdade. Gente, quem vive bondade, justiça e verdade, prega o Evangelho, anda em santidade. Porque eu não posso ser bom e não pregar o Evangelho. É loucura eu pensar isso. Eu não posso ter um coração bom e não me importar com pessoas perecendo e não alcançando salvação. Se eu sou de fato bom, eu me preocupo com a salvação das pessoas, porque eu as amo. Existe bondade em meu coração. Então, o fruto da luz é bondade, justiça, porque você anda de forma justa, alinhada com o Senhor, e verdade, porque você vive a verdade, você anda na verdade, da sua boca só sai verdade. Isso é o fruto da luz, né? E aí ele continua dizendo, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, porque isso é o fruto da luz, é a vontade de Deus, o que agrada a Ele. E ele volta a dar ênfase, não participem das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, as obras das trevas, elas são infrutíferas. Elas não produzem bom fruto, elas são estéreis. Não há vida ali. Não há vida, não há perpetuação, não há continuidade, não há esperança. Então, isso é o bom fruto. Não pense que é só ganhar pessoas. É ganhar pessoas e viver a bondade, a justiça e a verdade. Nós temos ainda aqui, né? Alguém pode estar pensando, mas, ok, eu entendi que devemos produzir, né, bons frutos. Eu entendi o que é o bom fruto, mas eu olho para a minha vida e eu entendo que eu não tenho condições de produzir esse bom fruto. Eu sou uma pessoa fraca, limitada, cheia de pecado. Todos os dias eu acabo pecando. Eu não consigo me livrar de alguns desejos e vontades. Eu não consigo deixar algumas práticas. E alguém está dizendo, então eu sou uma árvore ruim, porque eu não consigo produzir bons frutos. E aí a Bíblia nos dá uma resposta para a pergunta, como produzir bons frutos? A Bíblia nos ensina isso. Né? Jesus vai dar essa resposta lá em João 15, no mesmo lugar onde já lemos sobre a videira. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí ele vai dizer, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Isso não é uma exclusividade de ninguém. Nenhum ramo sozinho pode dar fruto.
Jesus usa esse exemplo de forma muitíssimo inteligente, porque se você tem uma árvore cheia de ramos, e os frutos eles brotam nesses ramos, nós sabemos, as galhas. Mas se você retira o ramo, a galha, daquele caule, daquela árvore, da estrutura da árvore, ele não vai produzir fruto. Se você tira e deixa ele ali separado, se você não replantar ele em outro lugar, no caso se for uma muda, ele nunca vai produzir, ele vai morrer na verdade. Ele não vai receber a seiva, ele não vai receber a vida, ele vai morrer. Então, Jesus está usando essa figura e nos ensinando. Nenhum ramo, vamos substituir ramo por pessoa, né? Nenhuma pessoa pode dar fruto por si mesma, ninguém. Se não permanecer na videira. Vocês também, Jesus diz, vocês, mesmo sendo discípulos, mesmo caminhando comigo, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você está pensando, como eu posso produzir bom fruto? Porque eu não tenho condição, ninguém tem condição. Mas Jesus nos faz uma convocação, Jesus nos chama para sermos um com Ele e Ele ser um conosco. Nós podemos abrir o nosso coração para sermos um com Cristo e Ele um conosco. E vivendo de fato, sendo um com Ele e Ele um conosco, nós podemos, por causa dEle, produzir alguma coisa. Agora, ser um com Cristo é viver como Ele. Ser um com Cristo é fazer as mesmas coisas que Ele. Ser um com Cristo é ter a mente dEle. Ser um com Cristo é ter a disposição dEle. Ser um com Cristo é ser como Jesus, gente. Ter a mesma disposição de morrer para o pecado, de morrer para si, a mesma disposição de fazer a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Se de fato passamos a viver essa condição de um com Cristo, nós vamos produzir frutos. Deus espera que a gente produza frutos. Não porque Ele está de olho nos frutos, mas porque Ele quer ser um conosco. E só vamos produzir frutos se formos um com Ele. Nós temos aquela música que cantamos aqui nos nossos cultos, tão bonita, do Morada, que diz, eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Essa música traduz uma grande verdade. Nós fomos contemplados, privilegiados a sermos um com Jesus. E se de fato isso é uma verdade nas nossas vidas, nós vamos produzir frutos. Se queremos produzir bons frutos, nós precisamos estar dispostos a morrer para a vida terrena, para a vida carnal, para a vontade terrena, para a vontade carnal. E a viver para Deus da mesma forma que Jesus estava disposto. Jesus nos ensina isso lá em João 12, quando ele diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, perdão, não projetei aqui para vocês, né? Vamos ler de novo. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Gente, esse odeia não é odiar de ter raiva da própria vida, tá? É o odiar de não amar. Não amar no sentido de eu não considero a minha vida mais importante do que Deus e o chamado de Deus. E do que Jesus. É nesse sentido que ele está dizendo, né? Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou,
o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Ele está dizendo, se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto, mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus está falando aqui da sua morte, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, quem me serve tem que me seguir. Tem que seguir os meus passos. Ou seja, precisa haver no coração dessa pessoa uma disposição para morrer para si mesma. Por isso ela não pode amar a própria vida, ela tem que estar disposta a morrer para si. Assim como eu estou disposto a morrer pela vontade do meu Pai, as pessoas que me seguem também precisam estar dispostas. Fazendo isso, ela produz fruto. Como a gente produz bom fruto? Morrendo para si mesmo, sendo um com Jesus, vivendo a vida que Ele quer que a gente viva. Dessa forma produziremos bons frutos. De qualquer outra forma, não teremos frutos para apresentar para Deus, seremos como ramos cortados das árvores e lançados ao fogo para ser queimado, porque não somos bons. Então, meus queridos, é um assunto muito sério. Por isso que não dava para a gente tentar apertar tudo isso num encontro só, num vídeo só. Ia ficar exaustivo e eu preciso tratar com cuidado essa questão com os irmãos. E aí, para a gente finalizar, fica a pergunta. E se não produzirmos bons frutos? E eu vou deixar que a própria Bíblia responda. Lá em Marcos 11, versos 13 e 14, aconteceu um episódio muito conhecido, episódio que nós já comentamos aqui na nossa série de ministrações do Sermão do Monte. Aqui Marcos registra o seguinte: vendo à distância uma figueira com folhas, Jesus, aqui está falando de Jesus, Jesus foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém coma mais do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Gente, nós temos aqui um episódio que aconteceu com Jesus, que para muitos é até estranho. Jesus está caminhando para um determinado local, ele sente fome, até aí tudo bem. Ele avista uma figueira e ele pensa, vou me aproximar dela, para ver se ali tem figos. Jesus aqui claramente está querendo transmitir uma mensagem para os seus discípulos e também para nós. Primeiro porque Jesus já sabia se a figueira ia ter figo ou não, porque o Espírito do Senhor estava em Jesus e revelava todas as coisas. Jesus conhecia até os pensamentos dos corações das pessoas ali. Então Jesus já sabia se ali haveria frutos ou não, mas ele vai, procura o fruto, não tem. Mesmo não sendo época de figos. Ele, sendo visto por seus discípulos, ele diz, nunca mais essa árvore dê fruto. E nós conhecemos a história, eu não coloquei todo o texto aqui para não ficar comprido no slide, mas no outro dia Pedro passa por ali, os demais, e eles ficam surpresos porque a árvore está seca até a raiz. Uma árvore secou até a raiz de um dia por outro, por causa de uma palavra que Jesus deu. Ali Jesus usa esse episódio para ensinar sobre fé, mas há também um ensino implícito aqui, para mim até explícito, não sei, nem classificaria como implícito, mas um ensino, digamos assim, secundário, vamos classificar dessa forma, sobre a questão da árvore que não produz fruto. A árvore que não produz fruto, ela não tem serventia, não é considerada uma árvore boa. E ela vai receber uma palavra de juízo. E ela vai morrer. E aí nós vamos ter esse entendimento mais claro aqui, em Mateus 3,10, que nós já lemos, fala de João Batista, e lá em João 15,6. João Batista diz, a gente já leu esse texto, vamos ler novamente. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lá em João 15,6, Jesus diz, se alguém não permanecer em mim,
Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. O tempo inteiro a figura do fogo está aqui presente no ensino dos frutos. E a gente sabe o que significa essa figura do fogo. É o juízo eterno, é a morte eterna, é o inferno. De novo, vou falar. Quer dizer então que Deus vai mandar para o inferno todo mundo que não produziu fruto que Ele quer. A questão não é o fruto, a questão é o que Ele fala sobre a árvore. A árvore que não produz o bom fruto, ou que não produz fruto nenhum porque é estéril, ela é uma árvore má, e sendo uma árvore má, o destino dela é a morte, porque ela escolheu a morte. Na sua vida, com suas escolhas, ela decidiu produzir maus frutos, ou não produzir fruto nenhum, sendo estéril. E o caminho que ela escolheu é o fogo. Deus não tem prazer em lançar ninguém ao inferno. Deus não tem prazer em condenar ninguém à morte. Isso não existe. Não é um jogo. Deus não está brincando com o planeta, com as pessoas, com a humanidade. Direcionando uns para a condenação e escolhendo outros para a salvação. Não. Deus está derramando amor, pagando um alto preço, pagando um preço de sangue como Ele já o fez. Deus está mostrando, está insistindo, está mandando mensagens como essa, mas as pessoas estão ouvindo ou não, e produzindo frutos ou não, sendo terra boa ou não. E aí, essas escolhas determinarão o final de tudo. A árvore má, ela é cortada e lançada ao fogo. Deus não quer que sejamos árvores más. E é por isso que Ele está dizendo, produzam frutos, porque é pelos frutos que se conhecem as árvores. E aqui eu finalizo a nossa ministração com esse texto de Hebreus, capítulo 6, que não fala de árvore, e fruto, mas tem o mesmo ensino de tudo que nós estamos vendo até agora. O sentido do texto é o mesmo. E ele diz, Hebreus 6, 7, 8, a Escritura diz, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. A terra proveitosa, que dá colheita, que dá o fruto. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, como Jesus fez com a figueira. Seu fim é ser queimada. Há um juízo para aqueles que não querem ser boas árvores, não querem produzir bons frutos. Não porque Deus é um senhor feudal, né? Não porque Deus é um suzerano, imperialista, que está ali, né, com seus vassalos dizendo, eu quero tanta produção de fruto disso, tanta produção daquilo, e não sei o quê, eu quero essa quantia, e se vocês não conseguirem, vocês serão castigados e punidos. Não é isso. Deus nos ama. Ele sabe que a árvore ruim tem por fim ser lançada ao fogo e ser queimada. É assim que as coisas são. Esse é o destino da árvore ruim, da árvore seca, da árvore que não produz o fruto, do ramo que não produz o fruto. Ele não quer que nenhum ramo seja cortado e lançado fora. Ele não quer que a gente incorra no erro e caia na maldição da condenação eterna. E é por isso que Ele, pela sua palavra, diz, e diz com muita ênfase, produzam frutos, bons frutos. Produzam os frutos que levam à vida eterna. Produzam os frutos da santidade. Sejam um comigo, para que eu possa ser um com vocês. Que o Espírito Santo traga o verdadeiro entendimento dessa mensagem.
Não quero que ninguém, de forma alguma, tenha uma compreensão errada a respeito de tudo que está sendo dito aqui. É tudo muito sério, tudo muito importante. O machado está posto à árvore. A qualquer momento nós estaremos prestando contas com o Senhor. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Deus quer que sejamos boas árvores, para que tenhamos vida com Ele, para que reinemos com Ele, para que continuemos a produzir frutos por toda a eternidade ao lado dEle. Que o Senhor, que essa mensagem seja gravada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Vamos orar. Pai, eu oro para que essa meditação, esse nosso estudo, breve estudo, não fique somente no âmbito da leitura da Escritura, do aprendizado da informação, do entendimento intelectual. Eu oro para que muito além a Tua palavra chegue ao nosso coração e produza em nós toda a transformação que ela precisa produzir. Que sejamos árvores boas, Pai, que produzamos bons frutos, que possamos produzir bons frutos em nome de Jesus. Que tal convicção chegue para todos que vão escutar essa palavra, seja hoje ou seja em qualquer outro momento. Em nome de Jesus é a nossa oração. Faz a tua obra, Espírito Santo. Amém. E aqui, queridos, nós vamos encerrando mais uma vez esse estudo e na próxima semana fechamos a nossa série de ministrações sobre o Sermão do Monte, quando meditaremos sobre a casa edificada sobre a rocha, que também é um tema muito importante para cada um de nós. Amém? Fiquem na paz, um resto de semana abençoada para todo mundo. Que o Senhor abençoe a todos. Estamos encerrando.